Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro, nós teremos aula de português e geografia. Assistam o vídeo, prestem atenção no vídeo, acompanhem o livro de vocês, tá? Façam as atividades, qualquer coisa entre em contato com a prof. Lembrando também que das 8h30 às 9h30 nós temos nossa aula online, onde nós tiramos as dúvidas e podemos nos encontrar, bater aquele papo, né? Vocês mataram saudade de um ao outro, a prof tomar a leitura de vocês, tá? Aguardo cada um de vocês lá. Vamos pegar os livros então de português e geografia e vamos para a nossa aula. Hoje nossa primeira aula é de língua portuguesa. Então nós vamos começar a unidade 10 na página 116. Então vamos lá, unidade 10, página 116. Um pé de amor. O que nós estamos vendo aqui? O que tem nessa paisagem? Né? O que eu sei sobre isso? Né? O que você observa nessa imagem? Que sentimentos essa imagem desperta em você? O que mais chamou sua atenção nessa cena? Por quê? Se você fosse representar a sua árvore da vida, como ela seria? Então, aqui nós temos a nossa leitura inicial. A árvore generosa. A árvore generosa, do autor e ilustrador Shel Silverstein, na tradução de Fernando Sabino. Neste clássico da literatura infantil, um menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brinca com seus galhos e descansa sob sua sombra. Porém, à medida que vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a árvore, mesmo com poucos recursos, mas cheia de amor, continua a fazer tudo o que ele quer. Apresentação. Todos os dias, o menino vai até uma árvore para se pendurar em seus galhos, comer suas maçãs e descansar sob sua sombra. O menino ama a árvore e ela, feliz, o ama também. Porém, à medida que o tempo passa, o garoto cresce e começa a desejar mais do que a simples companhia da sua amiga para brincar e repousar. Ele passa a querer dinheiro, uma casa, uma esposa. E a árvore, sem muitos recursos para ajudá-lo, mas disposta a qualquer coisa para vê-lo feliz, vai se desfazendo aos poucos, mostrando que, pelo amor do menino, pode abrir mão da sua própria vida. Então, nós temos aqui Shel Silverstone, A Árvore Generosa, Fernando Sabino, a tradução, editor São Paulo, Companhia de Letrinhas, 2016, disponível nesse endereço de e-mail também, né? E essa foi acessada e retirado esse texto em 12 de dezembro de 2019. Nesse texto, nós vimos as palavras exigente, que é dificilmente se satisfaz com algo, recurso, meio de resolver algo, repousar, descansar e relaxar, desfazer, reduzir em partes menores, desmanchar, despedaçar. Então, aqui nós temos mais sobre o autor, né? Sheldon Alan Silverstein, ou apenas Shel Silverstein, que nasceu em 1930 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Começou a escrever e desenhar aos 12 anos e publicou suas primeiras histórias no jornal militar Pacific and Stripes enquanto servia o exército. Em 1961, publicou seu primeiro romance, que chamou a atenção de um editor de livros infantis e resultou, 2 anos depois, na publicação de sua primeira obra infantil, o livro Leocádio, o leão que mandava bala. Entretanto, foi o livro A Árvore Generosa, publicado em 1964, que o tornou um escritor conhecido. Muitos de seus livros foram traduzidos para dezenas de idiomas diferentes ao longo dos anos. Também escreveu algumas peças de teatro, roteiros de cinemas e letras de músicas. Ideias em construção.
Primeiro, converse com os colegas as questões a seguir. Como era a relação do menino e a árvore? Como que eles se relacionavam? Como era a amizade dele? Por que a árvore era importante para o menino? Como a relação entre a árvore e o menino e a árvore mudou? Como a relação entre o menino e a árvore mudou ao longo do tempo? Por que você pensa que isso aconteceu? Como o menino da história, você tem um lugar preferido? Qual? Existe algum lugar que você gosta de visitar com frequência? Se sim, qual é esse lugar? Por que gosta de visitar esse lugar? Descrevam. Vai falar como é esse lugar, né? O que você gosta de fazer quando está nesse lugar que visita com frequência? Como você imagina a sua relação com esse lugar quando ficar mais velho? Ela se manterá a mesma ou mudará? Por quê? Esse texto que você leu é um texto literário, poético, informativo ou instrucional? Justifica sua resposta. Ah, é literário. Por que ele é literário? É poético. Por que ele é poético? É informativo. Então, por que ele é informativo? É instrucional. Por que ele é instrucional? Observe a capa do livro com atenção. Qual o título do livro? Olha lá o título do livro. Quem é o autor do livro? Quem fez a tradução dessa obra? Qual a editora que publicou esse livro? Nós lemos todos também ali no final do texto, né? 4. Ligue as ações realizadas pelo menino com os recursos fornecidos pela árvore. Brincar. A maçã na sombra ou nos galhos. Comer. A maçã à sombra ou os galhos. Descansar. Na maçã, na sombra ou nos galhos. Então, você vai ligar cada um à sua correspondência. 5. Como o texto caracteriza a relação do menino com a árvore? Então, você vai retirar do texto trechos que corroborem com sua resposta, que eles afirmam a sua resposta, que ele mostra que a sua resposta está correta. O que aconteceu entre o menino e a árvore ao longo do tempo? Como ficou a amizade deles? Que tipo de exigência o menino passou a fazer com o passar do tempo? O menino passou a pedir dinheiro, alimento e casa? O menino passou a pedir dinheiro, uma esposa e uma casa? O menino passou a pedir um dinheiro, uma esposa e uma casa? O que ele começou a pedir? Como a árvore reagiu aos pedidos do menino? O que você imagina que a árvore fez para atender os pedidos do menino? No dinheiro, na casa, como que a árvore fez para ajudar a atender? Releia o trecho a seguir. Vai se desfazendo aos poucos. A forma verbal desfazendo está em uma forma no gerúndio. O que isso significa? O que você acha que é gerúndio? A expressão aos poucos sugere ideia contrária à forma verbal desfazendo ou reforça a ideia da forma verbal desfazendo. O que você acha? O que você imagina que aconteceu com a árvore no final da história? Como você acha que a árvore ficou? Por que você acha? Considerando o resumo do livro A Árvore Generosa, escreva e justifique uma hipótese que explique o porquê de a árvore quer agradar o menino. Então, você vai escrever por que a árvore quer agradar o menino. Aqui nós temos o mais ação. Com quem você costuma compartilhar momentos importantes e felizes da sua vida? Qual a importância de um bom amigo em nossas vidas? Você costuma demonstrar com palavras e gestos o apreço que sente pelas pessoas? Toda relação precisa ser equilibrada. Isso significa que é importante existir respeito, empatia, solidariedade, amor e afeto de ambos os lados. Igualmente importante é a prática de ouvir e ser ouvido, com empatia e respeito. A gentileza é fundamental para fortalecer os laços com familiares, amigos
e todas as pessoas com quem convivemos. Converse com seus colegas sobre os atos gentis que colaboram para relações equilibradas. Como sugestão de prática, que tal criar um correio elegante? Nós não temos como criar esse correio elegante, né? Esse correio de amizade, para você mandar cartinhas, a não ser que você mande para a prof e a prof vai encaminhando para cada um, né? Família e escola. Sempre que possível, identifique momentos de conversa em que as crianças comentem sobre suas rotinas diárias, né? O que vocês estão fazendo, o que acontece na escola, né? A atividade fundamental. Então, isso os pais têm que estar conversando com vocês para poder tirar a dúvida que eles possam tirar, que é papel dos pais, não papel do professor, tá? Então, aqui você vai estar lendo com o responsável por você, por sua educação. Aqui na interação, na página 125, 126 e 127, nós não estaremos fazendo, porque é em grupo e nós não temos como estar fazendo essa atividade, tá? Então, nós vamos lá para a página 128, construindo conhecimentos, entendendo a gramática. Leia o poema a seguir. Plantarei um pé de amor no meio de uma praça. Vai dar fruta, vai ter sombra e melhor, vai ser de graça. Um lugar especial para a criançada da rua. Subir os galhos, fazer balanço, uma área toda sua. É uma árvore que alimenta o sentimento do homem. Muita fé, muita coragem para aquele que tem fome. Quem quiser se achegar, um abrigo vai achar, e uma árvore diferente, uma muda, uma semente que cresce no coração da gente. O que a árvore teria para oferecer às pessoas que se achegassem a ela? O que ela ia dar para as pessoas? O que a criançada pode fazer com os galhos da árvore, segundo o poema? Então, você vai desenhar aqui o que as crianças vão fazer com os galhos da árvore. Com que a árvore alimenta quem tem fome? Com fé e coragem, com muda e semente. O que essa árvore tem de diferente das demais? É uma árvore igual a todas? Não, né? Ela é diferente. O que ela tem de diferente? Leia o texto nos balões, observando as palavras em destaque. Plantarei um pé de amor. A palavra plantarei tem forma de feminino ou de masculino? Explique. Ela indica que a ação de plantar já aconteceu no passado, está acontecendo no presente, ainda acontecerá no futuro. Essa palavra revela ainda que a ação de plantar é praticada pela seguinte pessoa do discurso. Primeira pessoa, eu, pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, a pessoa quem se fala. Terceira pessoa, ele, a pessoa de quem se fala. Quem vai plantar essa árvore? Regras da língua. Em língua portuguesa, as versões são representadas por palavras denominadas verbos. Os verbos não sofrem alteração para indicar feminino e masculino, mas sim para identificar tempo, como presente, passado e futuro, além de indicar a pessoa do discurso. Observe: eu plantei uma árvore, eu planto uma árvore, eu plantarei uma árvore, eu planto uma árvore, ele, ela planta uma árvore, nós plantamos uma árvore. Então, aqui nós temos variações do verbo plantar. Plantar é uma ação. Conjugar um verbo significa alterá-lo no tempo e na pessoa que se deseja. Veja os exemplos a seguir. Singular, né? No singular eu tenho eu, tu, ele ou ela, né? Passado, eu plantei, tu plantaste, ele plantou. No presente, que é o agora, eu planto, tu plantas, ele planta. No futuro, o amanhã, eu plantarei, tu plantarás, ele plantará.
o plural. No plural, nós temos nós, vós e eles ou elas. No passado, ontem, nós plantamos uma árvore. Vós plantastes uma árvore. Vós plantaste. Eles plantaram. No presente, agora, nós plantamos. Vós plantais. Eles plantam. No futuro, amanhã, nós plantaremos, vós plantareis e eles plantarão. Então, nós vimos aqui que o que muda é a terminação de cada palavra, né? Releia a estrofe a seguir. Plantarei um pé de amor no meio de uma praça. Vai dar fruta, vai ter sombra e o melhor, vai ser de graça. As palavras em destaque indicam um fato que. Então, a palavra plantarei, vai dar fruta, vai ter, vai ser, ela indica o quê? Que já aconteceu, o que está no passado, que está acontecendo agora, no presente, ou que vai acontecer no futuro. Ligue as formas correspondentes. Vai dar, será, terá ou dará. Vai ter, será, terá ou dará. Vai ser, será, terá ou dará. Analise a estrofe do poema. Um lugar especial para a criançada da rua. Subir os galhos, fazer balanço, uma área toda sua. Pinte os dois verbos que aparecem na estrofe. Verbo são ações que eu faço, é aquilo que eu posso fazer. Eu pulo, eu corro, eu subo, eu como, eu durmo. Esses verbos estão em que forma conjugada ou estão no infinitivo? Em que forma ele está? Ele está conjugado, ele está dizendo que está no passado, no presente e no futuro? Ou não, ele está no verbo, por exemplo, pular. Ele está no infinitivo, porque é o verbo na forma que ele é. Agora, se eu falar assim, eu pularei, aí ele está na forma conjugada, porque eu farei isso no futuro. Conjugue os verbos da atividade anterior na terceira pessoa do plural para os 3 tempos verbais da tabela a seguir. Então, a terceira pessoa do plural, qual é? Eles ou elas, né? As crianças, no passado, no presente e no futuro. Os dois verbos do trecho da atividade anterior, né? 5. Considere a terceira estrofe do poema e os verbos em destaque a seguir. É uma árvore que alimenta os sentimentos do homem, muita fé, muita coragem para aquele que tem fome. A forma verbal alimenta vem do verbo alimentar, que indica uma ação ou um estado. Uma ação, aquilo que eu pratico, ou um estado, como é que eu estou. A forma verbal é do verbo ser, indica uma ação que a árvore pratica ou um estado, a condição de ser da árvore. O verbo ser pode ser conjugado no tempo? Comprove. Como é que eu vou conjugar esse verbo no tempo? Que tempo? Presente, passado, futuro. Circule nas frases a seguir os verbos que não indicam ação, mas apenas um estado. A planta está enorme. Os meninos trabalham na terra antes de plantar. Trataram a terra antes de plantar. Aquela flor parece um sapatinho de bebê. A árvore continua frondosa. A última semente caiu pelo caminho. 7. Observe os verbos em destaque nas frases a seguir e retire do material complementar os adesivos que exprimem a ideia que cada um desses verbos expressa. As plantas estão bonitas. As mudas ficaram enormes. Os meninos adubaram a terra.
Havia uma variedade de flores naquele jardim. Choveu sobre a plantação. Queremos um jardim? Bem. Então, você vai retirar lá cada adesivo que corresponde à frase. Complete as frases a seguir. Ana andou 3 quarteirões para chegar à escola. Ana anda muito triste. Não é complete, é compare, né? Em qual frase o verbo foi estar o verbo usado no sentido de sentir-se, de estar? No primeiro quadrinho, andou ou anda no segundo quadrinho? Caminhar e percorrer a pé, andou ou anda? Qual deles? Em qual verbo a frase indica uma ação e um estado? Em qual, a prof trocou tudo. Em qual frase o verbo indica uma ação, um estado? Releia a última estrofe do poema. Quem quiser se achegar, um abrigo vai achar, e uma árvore diferente, uma muda, uma semente que cresce no coração da gente. Encontre na estrofe um verbo que indique desejo, ação e estado. Leia a frase a seguir. A menina gosta de cantar, escrever e sorrir. Indique os verbos da frase. Quais são os verbos nessa frase? Esses verbos estão conjugados ou no infinitivo? Ele está dizendo como eu ando, tu andas, ou ele está no infinitivo? Andar, cantar, falar. Como terminam esses verbos? Como termina cada um deles? Dependendo de como terminam os verbos, eles são classificados em 3 conjugações. A primeira conjugação, os verbos terminam em ar, cantar, pular, plantar. Na segunda conjugação, os verbos terminam em ler, escrever, entender. Na terceira conjugação, os verbos terminam em ir, fugir, partir e imprimir. Então, aqui vocês vão gravar, né, para poder responder a C. E na próxima aula nós vamos estar fazendo a atividade sobre esta regrinha, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Qualquer dúvida, entrar em contato com a prof. Vamos agora para a nossa aula de geografia. Agora vamos para a nossa aula de geografia. Aula de geografia, livro 2, página 42. Unidade 9, trabalhos no campo ou na cidade. Aqui nós temos uma grande propriedade rural em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Aqui nós temos uma rua comercial, encontrada na maioria dos grandes centros urbanos do Brasil. Nesta imagem, é uma rua de Marília, no estado de São Paulo. Olha só, aqui em Sinop nós temos uma rua assim. Nós temos a Júlio Campos, né, onde tem lojas, muito comércio. O que eu sei? Quais são os espaços retratados nas duas fotografias? Como você imagina que seja o trabalho no campo? Quais são os tipos de trabalhos realizados nas cidades? Você conhece pessoas que estejam desempregadas ou que realizem trabalhos informais? A maior parte dos trabalhos que as pessoas realizam no campo está associada à agricultura ou à pecuária. O crescimento da mecanização desse espaço, ou seja, a incorporação de novas ferramentas e maquinários, aumentou a produtividade, porém reduziu as ofertas de trabalho. Mas como funciona o trabalho no campo exatamente? Qual o tamanho das propriedades e como as pessoas vivem nesse local? Nessa unidade, vamos responder a essas questões. Além disso, estudaremos as características dos trabalhos mais comuns nas áreas urbanas
e problemas que o desemprego e os trabalhos informais. Observe as duas fotografias a seguir. Aqui nós temos um professor trabalhando numa sala de aula em escola no município de São Bento, no estado de Maranhão, no estado do Maranhão. Aqui nós temos profissionais trabalhando em uma obra no município de Goiânia, no estado de Goiás. Os trabalhos representados nas fotografias são realizados no campo ou na cidade? O trabalho no campo. O espaço do campo possui características específicas. Em cada propriedade rural, podemos encontrar diferentes modos de trabalho, além do uso de variadas técnicas e tecnologias. Em pequenas propriedades, há poucos trabalhadores. É o caso dos agricultores familiares ou de pequenos grupos de pessoas que dividem o trabalho no cultivo e na produção. Essas pequenas propriedades são chamadas de munifúndios e, em geral, são realizadas técnicas simples de produção agrícola, como arados manuais sem o emprego de máquinas modernas. As grandes propriedades recebem o nome de latifúndio. O uso de máquinas cada vez mais modernas tem contribuído para reduzir o número de pessoas que trabalham nessas áreas, diminuindo a oferta do trabalho no campo. Como você estudou, esse é um dos fatores que estimulam a migração forçada no Brasil, levando os trabalhadores rurais a buscarem oportunidades de trabalho na cidade e em um processo conhecido como êxodo rural. Aqui nós temos alguns latifundiários, donos dos latifúndios, acabam avançando sua produção sobre áreas florestais, degradando o meio ambiente. Aqui nós temos uma produção de soja de Piauí, no estado de Minas Gerais. Alguns latifúndios usam tecnologias e insumos agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes, visando melhorar as condições do solo e tornar o combate às pragas mais eficiente. Além disso, utilizam sementes modificadas que podem possibilitar uma boa safra. De modo geral, os latifúndios são monocultores, ou seja, produtores de uma única cultura. No caso do brasileiro, as monoculturas de laranja e soja se destacam, cuja produção se destina em grande parte a outros países. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, gerando quase 120 milhões de toneladas por ano. Os minifúndios tendem a apresentar uma produção mais diversificada e são, de modo gerais, policulturas. Em boa parte, há agricultores que produzem para o sustento de suas famílias, comercializando os excedentes em mercados locais. Grande parcela dos alimentos consumidos nos lares brasileiros é proveniente do cultivo de minifúndios. A policultura praticada em minifúndios é menos agressiva ao meio ambiente, conservando mais os nutrientes do solo, renovando constantemente e mantendo-o com boa fertilidade. Policultura em Cornélio Procópio, no estado de Paraná. Há latifúndios próximos ao local onde você mora? O que é produzido nessas áreas? Existem agricultores familiares perto do local onde você vive? O que produzem? Então, nós temos aqui vários, agora na pandemia, nós vimos várias pessoas, que têm hortas em casa, que produzem, assim como outros produtos, que vendiam para as escolas, vendiam, e agora não tem como. Então, eles começaram a colocar, a anunciar um negócio fechado em outros sites, E os latifúndios são aquelas grandes propriedades que faz aqui cana de açúcar, soja. Tem aqui perto em Sinop, você conhece?
você já sabe, além da agricultura, o campo apresenta atividades relacionadas à criação de animais. A pecuária é a atividade voltada à produção de leite, ovos e carne, além de outros produtos. Entre os principais animais da pecuária brasileira estão os bois, porcos, aves, cavalos e ovelhas. O Brasil produz e comercializa carne, especialmente bovina, tendo destaque no comércio internacional, principalmente com países como a China. O comércio interno de carne bovina também é bastante alto, e grande parte desse consumo é de animais criados dentro do próprio país. Para atender ao mercado consumidor de carne bovina, também é necessário o trabalho de inúmeros e variados profissionais. Entre eles estão os veterinários e sanitaristas, responsáveis pela saúde e higiene das criações, os profissionais que realizam o abate, os caminhoneiros que fazem o transporte dos animais, etc. A pecuária intensiva é aquela em que os animais são criados em pequenas áreas cercadas, nas quais, de modo geral, há constante acompanhamento de veterinários com o objetivo de fornecer rações e vacinas, reduzindo riscos de doença. Já a pecuária extensiva é aquela na qual os animais são criados soltos em grandes áreas, alimentando-se basicamente de pastagem e recebendo atendimento veterinário menos constante. Podemos considerar que esse tipo de pecuária é mais tradicional e apresenta menor custo para a criação dos animais em relação à pecuária intensiva. A maioria dos animais criados nesse sistema é destinada ao corte, ou seja, ao fornecimento de carne em vez da produção de leite. Então, a pecuária intensiva, ela é aquela que são menos animais em um menor espaço. Extensiva, quando fala extensiva, é extensão, grandes extensões, né? Então, são mais animais criados soltos, né? Aqui nós temos os animais criados soltos no sistema de pecuária extensiva no estado da Bahia. Confinado quer dizer limitado a uma pequena área, do campo à cidade. Para que os alimentos produzidos no campo cheguem à mesa das pessoas que vivem na cidade, é necessário um grande número de trabalhadores e uma infraestrutura adequada de transporte e armazenamento desses produtos. O que é produzido pela agricultura e pela pecuária é enviado aos mercados locais, aos armazéns dos centros de outras cidades, que possuem depósitos específicos para que sejam conservados, até que supermercados, feirantes e outros comerciantes locais comprem esses produtos. Nesses armazéns centrais encontramos todo tipo de alimentos provenientes do campo, além de flores e pescados. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conhecida como CEAGESP, é estimado que diariamente circulem 50 mil pessoas e 12 mil veículos, além de produtos de quase todos os estados brasileiros. O local recebe produtos de mais de 19 países. Então, nós temos aqui a CEAGESP, né? É uma vista aérea da CEAGESP, local que possui a maior central de abastecimento de frutas, legumes, peixes, verduras e flores do Brasil, no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Técnicas e tecnologia no campo. Como você já aprendeu, os processos de produção que envolvem o setor agropecuário têm se tornado mais mecanizados e tecnológicos.
O modo de vida das pessoas que vivem nas áreas rurais também tem sido afetado pela ampliação da tecnologia e da infraestrutura das novas formas de comunicação, canais de televisão e internet via satélite, assim como os telefones celulares, permite que um grande número de pessoas possa acessar diferentes tipos de serviços e informações. Entre eles estão os canais de televisão, a assinatura de jornais e revistas, rádios online e aplicativos diversos. O acesso a serviços públicos, como redes de água, esgoto e de energia elétrica, também vem se expandindo nas áreas rurais do país. O campo também é considerado uma área mais saudável para viver, apresentando menos poluição e mais espaços naturais para o desenvolvimento de atividades físicas. O número de pessoas que vivem nas cidades e nos fins de semana viajam em direção às áreas rurais para fazer turismo, buscando maior contato com a natureza, também tem aumentado ao longo dos últimos anos. Aqui nós temos uma caminhada turística no campo do Parque Nacional de Aparados da Serra, no município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Você conhece alguém que tenha se mudado da cidade para o campo? Por que essa pessoa fez essa migração? A concentração fundiária e a luta pela terra. Um dos principais problemas que podemos notar nas áreas rurais brasileiras é a concentração de terras, ou seja, uma enorme extensão de terras nas mãos de poucas pessoas e empresas. Enquanto isso, a maioria dos trabalhadores do campo possui uma área muito pequena para as práticas agropecuárias, ou não tem nenhuma propriedade e, nesse caso, para garantir seu sustento, se veem obrigados a trabalhar nas propriedades de outras pessoas. Os problemas de acesso à terra existem desde o período colonial. Neste cenário, há grupos de pessoas que se organizam para reivindicar terras ao governo, a fim de que possam cultivar seu alimento e criar animais. Porém, o processo de redistribuição de terras é bastante complexo e ainda há muitas famílias que não possuem lotes para morar e cultivar. Os assentamentos de terra são as áreas onde ocorreu a redistribuição de terras. Nelas, o setor público oferece lotes às famílias que não tenham condições de adquirir terras. Essas famílias passam a morar no assentamento e se comprometem a realizar cultivos visando atender ao seu próprio sustento e utilizando somente a mão de obra familiar. O governo também oferece apoio e benefícios para essas famílias, para que essas famílias possam se desenvolver até que passem a ter condições de obter um título de proprietário desses lotes. Aqui nós temos o cultivo de alimentos em assentamento rural de Arataca, no estado da Bahia. Existe algum assentamento no estado onde você vive? O que é produzido nesse local? Nós temos alguns assentamentos aqui perto, não temos? Então dê uma pesquisada. O trabalho na cidade. Nas áreas urbanas, os tipos de trabalho mais comuns sendo associados às atividades representadas nas fotografias a seguir. Você sabe dizer quais atividades são essas? Então aqui nós temos a venda de produtos em Teresina, no estado do Piauí, um entregador de água em Salvador, no estado da Bahia. As atividades retratadas nas fotografias estão relacionadas ao comércio e à prestação de serviço. Que tipo de comércio existe no lugar onde você mora? Aqui em Sinop, qual tipo de comércio existe? 6. E que tipo de serviços são prestados no lugar onde você vive? Que serviços são prestados? Quais prestadores de serviço que existem por aqui?
Além do comércio e da prestação de serviço, podemos citar as atividades industriais nas áreas urbanas. Essas atividades também têm avançado para o campo. A alta tecnologia está cada vez mais presente nas fábricas. Diversas montadoras de automóveis, por exemplo, que inicialmente empregavam muitas pessoas, têm reduzido o número de funcionários à medida que implementam robôs nas áreas de produção. Observe as duas fotografias a seguir. Elas retratam períodos distintos em fábricas de automóveis. Aqui nós temos uma montadora de automóveis no passado. Olha quantas pessoas tinham. Aqui nós temos uma montadora de automóveis atualmente, né? Então, aqui em um grande espaço nós vemos 2 pessoas. E aqui em um pequeno espaço, olha quantas pessoas tem, né? Que diferença você observa no número de trabalhadores ao comparar os 2 períodos? O que é possível dizer sobre o maquinário existente nos 2 períodos? Como era o maquinário antes e como é o maquinário hoje? Além do trabalho na produção industrial, existem as atividades de prestação de serviço, como os serviços administrativos. Os profissionais dessas áreas não prestam serviços diretamente aos consumidores, como os entregadores de mercadorias ou vendedores. Porém, eles ajudam a coordenar outros profissionais, sendo fundamentais para que os serviços de uma cidade, por exemplo, mantenham-se em funcionamento. Essas pessoas podem atuar também em instituições bancárias ou cuidando dos documentos e da parte financeira das empresas. Especialmente nas grandes cidades, têm surgido ruas ou áreas com predominância de escritórios, os quais empregam trabalhadores para atuar em seu setor administrativo. Nessas áreas, chamadas de centro de negócios, o comércio e os serviços tendem a se instalar somente para atender a esses trabalhadores. Portanto, não se caracterizam como áreas industriais, e sim como conjuntos de edifícios que reúnem as sedes de muitas empresas. Aqui nós temos a vista da Avenida Luiz Carlos Berrini, no município de São Paulo, estado de São Paulo. Essa localidade tem se caracterizado por ser um centro de negócio, contando com muitos edifícios e em sua paisagem. Onde você vive? Existe centro de negócios como esse apresentado na fotografia anterior? Qual o nome dessas áreas? Você conhece pessoas que trabalham nessas áreas? O que elas fazem? Desemprego e trabalho informal. As dificuldades de obter trabalho não são exclusividade das áreas rurais, onde o uso de máquinas provocou uma redução no número de trabalhadores locais. A cidade, inicialmente vista como local de oportunidade para muitas pessoas do campo, por vezes se revela com problemas semelhantes quando se trata de conseguir emprego, conseguir trabalho. Essa situação atinge não somente as pessoas que migraram do campo, como também aquelas que sempre viveram nas áreas urbanas. Para tentar contornar a falta de emprego e gerar algum tipo de renda para si e seus familiares, muitas pessoas passam a trabalhar por conta própria e de modo informal, ou seja, sem o devido registro e sem o recolhimento de impostos. Nessa situação, os trabalhadores não têm nenhum tipo de benefício ou garantias legais em caso de doenças ou acidentes de trabalho. Também não contribuem para o sistema previdenciário nacional, a fim de garantir aposentadoria no período em que forem mais idosos. O trabalho informal também existe no campo. Em épocas de colheita, por exemplo,
Há proprietários de terras que contratam trabalhadores somente durante esses períodos, porém, sem lhes oferecer vínculo empregatício, o que é ilegal. Desempregadas e sem melhores condições para a obtenção de renda, essas pessoas se veem obrigadas a aceitar tais condições. Em 2019, a estimativa era de que pouco mais de 13 milhões de brasileiros estavam desempregados. Contudo, esse problema não é exclusivo do Brasil e atinge grande parte dos países. Algumas regiões do Brasil com um cenário de informalidade bastante preocupantes, como o Norte e o Nordeste, na quais se estima que metade dos trabalhadores atuam em condições de informalidade. Entretanto, o número de pessoas que atua informalmente em outras regiões também é elevado. Você acha que uma família pode ter casos? Na sua família, tem caso que tem adultos desempregados? E você acha que tem problemas com a família que tem adultos desempregados? O que você acha? Aqui nós temos uma fila formada por pessoas em busca de uma vaga de emprego em Campo Mourão, estado do Paraná. Olha só, a fila começa lá, ela vem, faz a volta aqui e volta lá de novo. Compondo esse cenário, também observamos o aumento do número de trabalhadores autônomos, os quais atuam de modo legalizado, recolhendo os impostos e contribuindo para a aposentadoria. Contudo, não são empregados das empresas, ou seja, não têm vínculo empregatício, realizando apenas determinados trabalhos ou prestando algum tipo de serviços, muitas vezes com prazo definido para o término. Há pessoas que optem por essa forma de trabalho autônomo, devido à flexibilidade de horários e à possibilidade de poder atuar em locais distintos, condições que não encontrariam como empregados nas empresas. Há muitos autônomos que trabalham em sua própria residência, por exemplo, em horários mais convenientes ao seu modo de vida e às suas necessidades. Todavia, também há desvantagens nesse tipo de trabalho, como renda variável, não haver direito a férias e outros direitos garantidos a empregados de uma empresa. Em cidades onde a mobilidade urbana é um problema e as pessoas gastam muitas horas por dia no trajeto entre a moradia e o local do trabalho, atuar como autônomo tem se revelado mais interessante para algumas pessoas, as quais consideram que evitar esse deslocamento resulta em melhor qualidade de vida. Estima-se que existam 4 milhões de profissionais autônomos no Brasil. Mapeando. No mapa a seguir estão representadas informações sobre o uso do solo para agricultura, pecuária e extrativismo. Então, Brasil, uso da terra em 2013. Então, vamos na legenda. Nós temos de amarelo a pecuária intensiva, um rosinha claro, pecuária extensiva, e o extrativismo vegetal, que está de verde. Então, o extrativismo nós temos mais aqui na Amazônia, né, na região norte, em pequenos espaços. Aqui nós temos a pecuária extensiva aqui nesse rosinha claro. Aqui em Mato Grosso nós temos o verde, né, que é o extrativismo vegetal, e a pecuária extensiva aqui em Sinop, né. Então, esse mapa nós temos, a fonte foi Graça Maria Lemos Ferreira, Atlas Geográfico Espaço Mundial, de São Paulo, Moderna, 2013, página 143. Ele é adaptado.
Que tipo de uso de terra é predominante no Nordeste do país? É pecuária intensiva, pecuária extensiva, grande agricultura comercial ou extrativismo vegetal. Então, lá no Nordeste, onde está o Nordeste? Lá no Nordeste, o que nós temos? Então, você vai olhar na legenda. Quais são os principais usos da terra no estado do Acre e no Rio Grande do Sul? Então, nós temos o Rio Grande do Sul, né? E o Acre, que é esse pequenininho aqui, né? Então, você vai olhar no mapa aqui no da prof, fica difícil de ver, a gente não consegue ler a legenda direito. Predominam quais tipos de uso de terra em seu estado? Então, aqui está o nosso estado, o estado do Mato Grosso. O que nós temos aqui? Então, você vai olhar na legenda e completar. Na página 57, nós não temos como fazer, porque nós temos que formar grupos e fazer apresentações. Então, a página 57 nós não estaremos fazendo. Mãos à obra. As grandes propriedades agrícolas também podem ser chamadas de agriculturas familiares, latifúndios, armazéns ou minifúndios. As grandes propriedades são os latifúndios, né? Nos quadros a seguir, desenhe uma atividade de comércio e uma prestação de serviço que existe próximo ao lugar onde você mora. Então, aqui nós temos uma atividade onde cada um vai fazer o seu. Por quê? Porque aqui onde a prof mora é um tipo, onde você mora pode ser outro, onde mora o outro colega vai ser outro tipo. A não ser que você more perto dos teus colegas, né? Desembaralhe as letras e identifique os tipos de pecuárias praticados no campo. Então, você vai estar vendo aqui e vai estar completando quais são os dois tipos de pecuária que existem no campo. Como é chamada a atividade de trabalho que as pessoas realizam sem estar devidamente registradas e recolhendo os impostos? Como é chamada essa atividade? Indique as desvantagens do trabalho informal em relação ao trabalho formal. Então, o trabalho informal é aquele onde a pessoa não tem vínculo com a empresa, né? Ela não tem carteira assinada, então ela não tem férias. O que mais? Complete o texto a seguir com as palavras do quadro. Sustento familiar, alimentos e assentamentos. Ocorreu a redistribuição de terras pelo governo às famílias que não possuíam propriedades. Nesses locais, as pessoas podem morar e têm o compromisso de cultivar, além de criar animais para o seu, em geral, contam somente com a mão de obra de quem? Então, você vai completar com esses 4 aqui. Se você prestou atenção na leitura do texto, acompanhou no teu livro, você consegue fazer isso aqui só lendo agora. O que eu aprendi? No campo, podemos encontrar os minifúndios, as propriedades menores nas quais trabalham poucas pessoas. Também podemos encontrar as grandes propriedades, chamadas de latifúndios. Alguns latifúndios têm avançado sua produção sobre as florestas, resultando em desmatamentos. Nas pequenas propriedades, geralmente é praticada a policultura, enquanto nas grandes propriedades costuma ocorrer a monocultura. A concentração fundiária e a mecanização no campo reduziram o número de trabalhadores rurais. Esses fatos estimularam o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade. Ainda no campo,
Temos a pecuária extensiva mais moderna, em que os animais são a pecuária intensiva mais moderna, em que os animais são criados em áreas limitadas, e a pecuária extensiva, em que os animais são criados soltos e não recebem tanto acompanhamento veterinário quanto na pecuária intensiva. No Brasil, a concentração de terra é um problema histórico, atingindo muitas famílias que não possuem uma propriedade para morar e cultivar. Nas cidades, além das indústrias, encontramos pessoas que trabalham no comércio e na prestação de serviços. Um crescente número de pessoas vem atuando na administração dos negócios, estimulando o surgimento de novas áreas nos grandes centros urbanos, com grandes edifícios de negócios e serviços administrativos. O desemprego e o trabalho informal são problemas existentes tanto no campo quanto na cidade. Muitos trabalhadores passam a atuar como autônomos, visando controlar essa situação de desemprego, especialmente nos centros urbanos. Então, hoje terminamos aqui nossa aula de geografia e eu espero que vocês tenham prestado atenção e entendido. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof. Daqui a pouco, das 8h30 às 9h30, nós temos nossa aula online. E também você pode estar tirando suas dúvidas, participando ou não da aula online, entrando em contato com a prof. Então, estou guardando o ok de vocês, estou aguardando as atividades que vocês vão completar e estar enviando para a professora, tá? Então, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.